Olá, muito bom dia, muito boa semana. Vamos que vamos para mais uma semana cheia de vídeos, cheia de informação, cheia de conteúdos aqui no canal. Mas eu vou abrir a semana falando de futebol. Não vou falar de política, mas vai ser um pouco crítico, ok? E vou trazer coisas interessantes aqui, dados interessantes. O que aconteceu hoje que eu estava pensando no jogo de sexta-feira, né? Começou a Copa, o Brasil estreou na Copa e estreou mal. A minha opinião é que jogou muito mal. Assim, não é que jogou mal, mas não era um time que vai disputar uma Copa, ou que pelo menos pretende ganhar uma Copa. Muito fraquinho. O time do Marrocos estava muito fraco. Bom, Marrocos não tem muita tradição de futebol também, né? A verdade é que o Marrocos só participou de duas Copas, acho que de 86, eu tenho colinhas aqui, não tenho essa colinha. A Copa de 86 e a Copa de 2022. Então, assim, ele esteve recente na Copa, ele até ficou numa posição, acho que se não me engano, quarto colocado na última Copa. Então, aí você pensa assim, talvez seja um time que aí vem com certa força. Não dá para saber porque não tem histórico, né? Pode ser que agora é um time que está melhor e tal, mas não temos histórico e fica mais difícil de ser preciso nessa ideia, nessa situação. Bom, mas de qualquer forma, eles não jogaram tão bem também. Marrocos não jogou bem, jogou como um time que vai para a Copa, mas sem muita pretensão, né? Assim como o Brasil jogou também à altura. Por isso, ficou 1-1. Ficou um 1-1 ali bem justo também, sabe? Qualquer empate ficaria ali bem justo, né? Enfim, eu não gostei. Agora, pode ser que mude, né? Pode ser que eles mudem a atitude e de repente comecem a jogar legal e comecem a se entrosar e vai começando a acontecer mais treinamentos e tal. Pode ser que mude, mas do jeito que tá, eu acho que eles não vão longe. Muito fraquinho. Bom, aí eu fiquei pensando assim, mas o Brasil nunca perdeu, ou nunca empatou um jogo, né? Porque pro Brasil um empate para nós o sentimento é de perdeu, né? Mas o Brasil nunca empatou um jogo de Copa. Claro, empata, vai para pênalti e tal, mas no caso como é a seleção, como está na fase eliminatórias, né? Antes da oitava de finais, não precisa ir para pênalti porque conta os pontos, né? O Brasil ganhou um ponto. E eu fiquei pensando assim, o Brasil, às vezes que o Brasil foi penta, será que ele já teve isso? Eu tinha a sensação que não, que todos ele teria ganhado todos os jogos, mas não é verdade. O Brasil teve 3 situações de empate nessa fase inicial, nessa fase eliminatória, e somente duas edições, que foi a de 2002 e a de 70, que o Brasil venceu todos os jogos, ganhou todos os jogos. A de 58, 62 e de 94, o Brasil perdeu. Perdeu não, desculpa. Aquela história, né? Empatou. A gente tem a sensação, a gente precisa ganhar. Se a gente não ganha, a gente perde. Não existe um empate na nossa concepção. Mas o Brasil empatou. Mas só que ele empatou com países como, por exemplo, a Inglaterra, que tem puta tradição de futebol. Ele empatou depois com a Suécia. Então, 58 foi com a Inglaterra. Ele empatou um jogo nessa fase eliminatória. Ele chama de eliminatória, mas não elimina ninguém, né? Não é um mata-mata ainda, mas enfim, chama de eliminatória. Aí depois ele perdeu para a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia é um país que nem existe mais. Ele era um país da antiga União Soviética. Ele tinha um pouco de tradição no passado, tá? Depois que separou de República Tcheca e Eslováquia, então hoje não tem mais essa tradição. Eles nem estão participando da Copa. Bom, nem fui pesquisar se eles estão participando, mas acho que não. Então, assim, na época existia um pouco de tradição da Tchecoslováquia, tá? Tanto é que ela foi para a final dessa Copa. Inclusive jogou contra o Brasil na final. Era tão forte que empatou, né, na classificatória ali, na inicial, e depois foi para a final, conseguiu chegar até a final, onde jogou com o Brasil e ficou então em segundo lugar, ficou em vice, né, perdeu para o Brasil e o Brasil levou o título que seria o seu bicampeonato na época. E depois o Brasil empatou com a Suécia em 1994.
E a Suécia estava a Suécia é uma seleção mediana, nunca ganhou uma Copa, mas é uma seleção que tem tradição, está sempre na Copa, né? E tanto é que a Suécia ficou em terceiro. A Suécia perdeu para a Itália e o Brasil foi com a Itália para a final. Então, eram times fortes, eram times mais tradicionais, que já tinham mais essa tradição, essa coisa de jogar bola. Então, empatar com esses times era um pouquinho mais louvável do que empatar com o Marrocos. Desculpa, Marrocos, não quero desmerecer vocês, mas vocês não têm tradição de futebol, né? Talvez, como 22 vocês chegaram lá, né, à terceira posição, talvez vocês venham aí numa fase boa, que vocês estão com bons atletas e tal, né? Mas assusta um pouco, né? Nos deixa um pouquinho receosos, né? O que será do Brasil aí. Agora, uma coisa que eu tropecei aqui, que eu achei super legal, super interessante, eu vou até colocar um videozinho pra gente acompanhar. A Alemanha, eu não sei assim, porque, como eu falei, como muitos aqui do canal já sabem, eu não moro hoje no Brasil, eu já morei em alguns lugares, então aqui na Europa é muito comum você ter relações com pessoas de todos os lugares, aqui é muito, como a gente poderia dizer assim, cosmopolita, né? E no Brasil já não é tão comum você encontrar com pessoas de outras nacionalidades e tal. E aqui eu encontro pessoas de muitas nacionalidades, inclusive alemães, e sempre tem uma tiradinha, né, do 7-1. Sempre vem lá aquela coisa do 7-1, o que deixa a gente sem palavra. Então a gente começa a falar de futebol, o cara vem e manda um 7-1 ali, você já não tem mais palavras, não tem mais argumentos, né, para vencer qualquer tipo de debate. Mas hoje, pesquisando estes números, hoje eu encontrei a nossa vingança. A Alemanha perdeu, sabe de quanto? Perdeu para a Hungria em 54. Na Copa de 54 perdeu para a Hungria de 8-3. Conseguiu fazer 3, legal, mas perdeu de 8. Eu vou colocar aqui o jogo para a gente acompanhar, mais ou menos. Inverna, Hungria de Puskás, Kocsis e Ribegutti vai castigar a Alemanha Ocidental com uma histórica goleada, 8-3. É o fantástico Scratch húngaro, invicto há 6 anos, abrindo o que parece ser o seu caminho para a conquista da taça. Puskás e companhia vão fazendo seus gols com facilidade. Fica claro para a imprensa de todo mundo que se o Brasil foi o favorito contra mexicanos e jugoslavos, os húngaros são os favoritos de toda a Copa. Os alemães bem que tentam reagir. Legal, o Brasil era favorito contra mexicanos e iugoslavos, outro país que também já não existe há muitos anos, era a Iugoslávia. A Iugoslávia era um país que era composto por, hoje, diversos países divididos ali nos Balcãs, como a Croácia, a Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, acho que Macedônia do Norte. Eu não lembro todos os países que compunham a Iugoslávia. Eu não sei se Hungria, acho que não, Hungria não, tanto é que a Hungria jogava aqui como um outro país, né? Então eram vários países e são assim etnias parecidas, mas têm suas diferenças culturais, e formavam um único país que tinha uma boa parte do governo, né, da época desse país era governado pelo general Tito. Mas, enfim, acabou que depois, com o fim da União Soviética, tanto a Tchecoslováquia foi uma separação diferente. Parece que eles já se identificavam como República Tcheca, né? Ou, como a gente chama em português, a Tchequia. O certo é Tchequia, eu acho estranho, mas é Tchequia. E Eslováquia. Então, eles no acordo ali, na conversa, eles resolveram, não, vamos separar, separaram, foi total, não teve uma arma levantada, apontada um contra o outro, que dirá sangue. E já a Iugoslávia teve aí conflitos, teve guerra, inclusive, e até hoje existem ali países que não se dão, inclusive quando tem algum conflito, algum jogo, alguma coisa, ou é a torcida de um ou é a torcida de outro, não pode as duas torcidas fazerem parte do mesmo estádio, porque senão dá guerra. Então ficou uma coisa muito mal ainda, não vou dizer mal resolvida, talvez não só mal resolvida, mas ficou um sentimento ainda muito forte, muito recente, que não saiu desses povos, né? Bom, mas enfim, só fazendo um adendo aqui que eu acho super legal essas coisas, tipo, nossa, Iugoslávia. Mas parece que... Agora vamos ver quem que lembra qual que era a capital da Iugoslávia.
e da República da Tchecoslováquia, qual que era a capital? A vitória não está muito nos planos de seu técnico, o astucioso Sepp Herberger, que escalou meio time em reserva já sabendo que uma derrota não elimina a Alemanha. Enquanto isso, os húngaros vão multiplicando seus gols. Este, por exemplo, é do cerebral Nandor Hidegoti. Parece um grande passeio húngaro em Berna, mas um passeio com pelo menos um resultado. Esses dias eu estava vendo, existem regras, né? Existe o procedimento correto para se definir com que cor de camisa, né? Porque você tem que ter. O Brasil ele tem o uniforme titular, que é o amarelo, calção azul. Ele tem o segundo uniforme, que é o azul, acho que com calção branco, se não me engano. E tem o terceiro, que é camiseta branca, aí eu não lembro a cor do calção. Enfim, mas não vem ao caso. Então são 3 uniformes que o Brasil tem para jogar, porque daí depende com quem ele vai jogar, ele tem que escolher um ou outro, então tem aquela coisa do que é considerado mandante, enfim, mandante, quem não é. Então, eles escolhem na hora o uniforme que eles vão utilizar. E isso tem muito relação com essa época de ter vários uniformes e várias cores, porque antigamente era preto e branco, então você não enxergava a cor. Então você tinha que ter um uniforme claro. Veja que aqui eles estão jogando, é um time de uniforme claro com calção escuro e outro é um time de camiseta escura com calção branco. É muito interessante isso. Por isso eles tinham que escolher, né, por conta da televisão, para que não confundisse o telespectador e tivesse algum tipo de graça, né? Desastroso. Puskas, uma espécie de dono do time, é atingido no tornozelo pelo violento Becker. Por exemplo, se o Brasil fosse jogar com a Argentina, que tem aquele uniforme claro, o azul claro deles, o Brasil não poderia jogar com a camiseta amarela, porque na TV preto e branco ia parecer tudo branco. E então o Brasil tinha que escolher jogar com a camiseta escura, ou talvez os argentinos, eu nem sei se eu nunca vi argentinos jogando com outro uniforme. Eles acham que só tem uma camiseta, sei lá. Livre. Em 1954, este pé esquerdo é o mais valioso do mundo. Machucaram o Neymar. Lembra que na Copa que a gente tomou 7-1, o Neymar saiu porque deram acho que foi jogo contra a Colômbia ou Bolívia, acho que Colômbia. Um jogador, eu não lembro o nome dele, ele entrou com o joelho nas costas do Neymar. Ele estava até com suspeita de fratura na espinha, né? E aí então o Neymar não jogou mais aquela Copa, né? Na verdade, ele acho que nem iria jogar mais porque a lesão, ele precisava ficar de repouso, né? Não poderia mais jogar. Mas de qualquer forma também, daí como o Brasil perdeu de 7-1, aí sim que realmente ele não voltou mais mesmo. E foi por isso que daí o Brasil entrou em campo todo desesperado, perdemos o nosso craque e acabamos que nós perdemos de 7-1. E aqui acontece com a Alemanha, perde o craque e toma de lavada da Hungria. Mesmo com 10 homens, já que o regulamento não permite a substituição de Puskas, os húngaros não descansam. Mais um gol de Kocsis. Outro de Todd. Hahn, aproveitando a saída precipitada do goleiro Krosic, diminui para a Alemanha. Emendando o chute de Bosic, Kocsis marca o 8º. Por fim, Hermann faz o 3º da Alemanha. Conseguiu diminuir um pouquinho. A gente só fez um. Mas legal, né? Muito bacana. Bom, gente, se gostou, deixa aquele like. Se gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal. Valeu!